mas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Irmão, deixa eu dar uma notícia para você aqui. Foram amarrados por capricho do rei, porque se mandasse entrar, eles entravam andando. Deixa eu dar uma notícia para você. Se mandasse os três entrarem andando, sabe o que eles vão fazer? Já vamos? É aqui, dá licença. Poupe a vida dos soldados, não, mas nem dos soldados entrarem, eles iam entrar andando, sabe por quê? Porque eles tinham no coração um propósito de servir somente ao Deus Todo-Poderoso. Se você, meu irmão, não for ficar livre da doença que te aflige, Deus continua sendo Deus para você? Se você não sobressair no seu negócio e não prosperar e não for bem sucedido, Deus continua sendo Deus para você? Se o seu marido não se converter, se a sua esposa não se converter, se os seus filhos não se converterem, se os seus pais não se converterem, se as coisas não acontecerem como você está buscando para que aconteçam, eu pergunto, Deus continua sendo Deus para você? Atos 6, falei que você ia ler a Bíblia hoje? Atos, capítulo número 6. A partir do versículo 8. Olha a característica de um homem que entende que Deus é Deus. Que Deus é o Todo-Poderoso. Que se submete a Deus. Que vive para honrar a Deus. É diferente. Estevão, homem o quê? Cheio da graça e do poder de Deus. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, olha aí, gente, levantou-se a oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene, de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Versículo 11. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão levaram ao sinédrio. Ali apresentaram o que, irmãos? Falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de quê? De um anjo. Irmão, você já pensou que cena? Veja o quanto Satanás, ele engana as pessoas. Mesmo olhando para Estevão e vendo que Estevão era um homem inocente, eles ainda assim cegos pelo ódio, pela inveja. Diz o capítulo 7, versículo número 48, veja lá a sua Bíblia. Que eles ficaram irados, mas Estevão, ele se firmou na palavra. Agora veja bem, queridos, depois você leia lá o capítulo 7, que é muito interessante, você vê o discurso de Estevão, um homem cheio da graça, cheio do poder e cheio do Espírito Santo, e o versículo 48 diz assim: todavia, é Estevão que está falando para aquele sinédrio, para aqueles homens, para os líderes religiosos: o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor: onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Olha Estevão já encarando. Versículo 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Versículo 55, vamos ler juntos? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado
que vem a ser Paulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Olha a oração de Estevão, meu irmão. Estava em pé ainda. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, por causa das pedras, caiu de joelhos e bradou. Olha o brado de Estevão, meu irmão. Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, meu irmão, você pensou que é um homem cheio de Espírito Santo? Cheio de graça, cheio de poder? Quantas vezes nós ficamos irados, nervosos, furiosos, quando as pessoas nos contrariam, quando as coisas não saem como nós queremos, quando nós somos injustiçados? É verdade ou não? A gente fica, ó Deus, faz justiça, Senhor, derrama a tua ira, ó Deus, com a tua espada desembainhada, corta a cabeça desses ímpios, ó, e fica lá numa braveza. Estevão havia falado da graça de Deus, do amor de Deus, da história da nação de Israel, do que Deus fez em toda a história dos patriarcas, e agora eles estão apedrejando Estevão, e ele disse, Senhor, eu te entrego o meu espírito. Antes de morrer, quando ele já está de joelhos, ele diz, Senhor, não lhes imputes este pecado, não os condene, não cobre deles este pecado. Quando estamos sendo apedrejados, Deus continua Deus? Ou Deus é Deus só enquanto as coisas estão boas? Deus é Deus enquanto você continua enfermo? Ou Deus é Deus só quando você tem vitória? Para a gente não ir embora triste, porque os meninos estão lá assando, não é verdade? Vocês estão esquecendo já ou não? O que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego? Gente, os meninos estão assando. Esqueceram dos meninos na fornalha. É que vocês não estão lá, vocês estão vendo como é que vocês são? Esqueceram. Ah, e aí, você vai embora e conta a história. Pois é, estava lá na igreja, que aconteceu triste, uma notícia triste. Foi 3 jovens morreram cozidos, assados, foram jogados na fornalha. Você ia sair daqui com essa notícia, meu irmão? Deus é Deus que salva. Diga a pessoa que está ao seu lado assim, Deus é Deus que salva. Mesmo quando você estiver na fornalha, fala com ele. Mesmo na fornalha, Deus é Deus que salva. Então, capítulo 3 de Daniel, abra sua Bíblia lá, Daniel 3, 24. Sadraque, Mesaque e Abednego são jogados na fornalha. Os soldados que os levaram para que eles fossem lançados morreram, porque aquela fornalha havia sido aquecida 7 vezes mais do que o normal. O normal já matava, mas naquele dia 7 vezes mais. Então diz a Bíblia no versículo 24, mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam, sim, ó rei. E o rei exclamou, olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o Filho dos deuses. Diga aleluia, meu irmão, que aquele que está em Cristo não fica preso, ele é livre, seja na fornalha, seja no exílio, você é livre, porque Deus, o nosso Deus, é o Deus que nos salva e nos liberta.